Faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. Glória a Deus. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. Esse é o nosso Deus, aleluia. O meu Deus é o Deus do impossível. Você pode declarar isso hoje? E sempre há de ser. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, esse é o nosso Deus. O Deus do impossível, o Deus que faz todas as coisas. Ele fará o impossível na sua vida. Ele fará o impossível na vida da sua família. Ele fará o impossível na sua casa, nos seus negócios, na minha vida, porque Ele é o nosso Deus poderoso. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus, Deus poderoso. Deus de infinito amor, infinita misericórdia, graça e bondade. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Laís Vieira, sou pastora. Sou casada com o João Vieira, que também é pastor. Nós moramos aqui, atualmente moramos em Miami, e estamos aqui porque o Senhor nos deu uma direção de vir para cá. Eu também, trabalho no mundo secular, trabalho na vida secular. Eu sou empresária no ramo imobiliário. No ano passado o Senhor me abençoou em setembro e me deu a oportunidade de lançar um livro, falando sobre a minha carreira, falando sobre o que Ele fez na minha vida durante um pouco da minha trajetória, que chama Mulheres de Sucesso, em 3 idiomas, inglês, português e espanhol. Foi lançado ano passado em Nova York. E para a honra e glória do Senhor, nesse livro eu conto um pouco da minha história, conto também, as técnicas de vendas que eu, durante esse período, eu atuei e tive muito sucesso. E também falo sobre técnicas de coach, o qual sou licenciada aqui na América. Tá bom, meus amados? Mas hoje eu estou aqui, e aí quero agradecer por esse convite muito especial, primeiramente ao Senhor por ter me dado essa honra, essa oportunidade, mas também à irmã Denise, essa grande mulher de Deus, missionária, e também à irmã Rejane, essa grande mulher de Deus também, que me fez esse convite, e eu hoje estou aqui trazendo essa palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, E hoje nós vamos falar sobre a oração que prevalece. É o nosso tema de hoje. O tema qual nós vamos falar. Nós que somos do grupo Guerreiras de Oração, somos mulheres em oração, 24 horas nesse grupo, e eu quero convidar você que não faz parte desse grupo a participar desse grupo Guerreiras de Oração. É um grupo maravilhoso, onde nós somos impactados com orações, 24 horas,
por dia. Então nós temos ali irmãs que são dedicadas à oração, pessoas que são dedicadas a orar pela vida uma das outras. Então isso verdadeiramente é expressar o amor de Deus quando nós estamos orando um pelos outros. Isso é mostrar o amor de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grupo, o grupo Guerreiras de Oração, que está aí nessa página no Facebook. Compartilha essa live, vai compartilhando essa live para chegar ao máximo de pessoas, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é amor. Deus, ele é amor, é a expressão exata de amor em nossas vidas, né? É o próprio Deus vivo. E hoje o nosso tema é oração que prevalece. Nós sabemos que oramos, mas de que forma o Senhor nos instruiu, né? Para nós estarmos em oração, né? E hoje nós vamos estar aqui falando. Eu vou estar falando um pouco sobre oração que prevalece. E eu quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus 7, 7, 11, onde nós temos a oportunidade de ver o tipo de oração que Deus nos ensinou. Enquanto isso, minhas amadas, vamos aqui, né? Já vou deixar esse texto, nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, mais um dia, Senhor, engrandecendo o teu nome. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelo sopro de vida, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos deu hoje, Senhor. Hoje é a oportunidade que o Senhor nos deu, esse presente que o Senhor nos deu, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor amado, por mais um dia de vida, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos respirando, Senhor. Respirando, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado. Ó Deus, eu coloco, Senhor, a vida da minha vida, primeiramente, a minha família, mas também coloco, Senhor, a vida das pessoas, Senhor, que estão aí agora, Senhor, ouvindo, compartilhando dessa live, assistindo, Senhor amado, essa live, cada familiar, Senhor amado, representado, meu Deus, ó Senhor, visita, Senhor, cada um deles, visita, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, visita, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, cada necessitado, Pai, porque a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor, aleluia, Senhor. Então visita, Pai, cada vida, Senhor, que os corações e as mentes estejam abertas, Senhor amado, em nome de Jesus, para receber a palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa semente ministrada, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, Senhor, produzam frutos a 30, 60 e assim por um, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, no santo nome de Jesus, e que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, nos trazer libertação e vida, porque é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, igreja, aleluia. Então eu falei aqui sobre o texto que está no livro de Mateus, né, 7, 7, 11. Enquanto isso, meus amados, vai aí compartilhando essa live, porque eu sei que Deus, ele vai falar ao coração de muitas pessoas. Aleluia, aleluia, aleluia. E o texto diz assim, Mateus, capítulo 7, versículo 11. Aleluia, a oração que prevalece. Como devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Então eu vou começar lendo esse texto e vamos ter um entendimento. Jesus inicia orando assim, começar a partir do versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre-se-vos-lhe-á.
Qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vos também a eles façais, pois esta é a lei, a lei e os profetas. Então, Deus ele vai nos ensinando aqui que nós temos oportunidade, né, de estar buscando algo. Buscar algo de Deus, né? Quando ele fala, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Então, meus amados, nós temos oportunidade de buscar em Deus, né, as respostas que nós estamos querendo para as nossas vidas. Deus ele está aqui dizendo, pode um filho pedir ao pai um pão? Eu não sou mãe ainda, mas se alguém me pede algo, né, e eu posso dar aquilo a alguém, ou mesmo que eu não possa, eu vou buscar uma forma dentro das possibilidades, né? Humanas, e o que não estiver dentro da minha possibilidade, eu vou orar para que Deus ele possa suprir aquela pessoa. Mas imagina se nós, né, buscamos ajudar o próximo, imagina o Senhor que nos ama. Então ele fala, pode um filho pedir ao pai um pão e ele dá uma pedra? Pode pedir um peixe e ele dá uma serpente? Se vós que sois maus, quando ele fala vós que sois maus, ele está falando da natureza adâmica que nós temos, né? Que nós recebemos essa natureza na criação. Mas ele também fala, se vós que sois maus, pode dar a natureza do pecado que foi, né? O homem recebeu com isso, mas ele também fala, se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai das luzes. Mas quando nós recebemos Jesus, nós temos a nova natureza de Cristo. Então nós buscamos dar coisas boas às pessoas. Imagina o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que nos ama incondicionalmente. Então, mais o Senhor tem para nos dar do que nós a nós mesmos. Então, vamos ver também o versículo que está lá no capítulo 16 do livro de João, 23 e 24. Nós vamos aqui percorrer um pouquinho alguns versículos na Bíblia para que possamos entender um pouco mais do que Deus fala, né? A respeito da sua palavra e a respeito da oração. Mas eu quero também falar o que é oração, né? A oração no português é um verbo, né? Orar é um verbo de orar. Então, nós estamos aí nessa palavra oração, eu não sou professora de português, mas no meu entendimento, né? A oração, ela vem de orar, o ato de falar, né, que é oral, né, quando a gente se comunica, mas também vem a ação junta, né? Então é o ato de você se comunicar com Deus através de uma ação, a ação de falar, a ação de se comunicar com Ele. Então, quando você está orando, você está se comunicando com Deus. Nós estamos nos comunicando com Deus quando nós oramos. Às vezes, né, a gente pensa, né, que alguém pode, vou contar para alguém algo que eu estou passando, mas a primeira pessoa que nós temos que falar é o nosso Pai, porque Ele está disposto a nos ouvir, né? Como nós lemos aqui, pode um filho pedir ao pai um pão e ele dá uma pedra? Pode pedir um peixe e ele dá uma serpente? Então Deus, Ele tem prazer em nos dar coisas boas, mas é importante nós dizermos para Ele o que verdadeiramente nós estamos sentindo, né? Existe uma oração também que é a oração sincera, quando nós abrimos o nosso coração e falamos com Deus o que nós estamos sentindo. Mas temos aqui, através do poder do Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele vai falando para nós a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero ler aqui no livro de João 16, capítulo 23,
desculpa. Quando diz assim, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Então Jesus ele está dizendo como nós devemos orar, né? Eu falei aqui que a oração é o ato de nós nos comunicarmos com Deus através da palavra, de nós falarmos com Ele, mas também existe aquela oração quando a gente não tem condições de falar, onde nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós também estamos orando, porque nós estamos nos comunicando com Ele, sabe? O relacionamento com Deus nós vamos adquirir cada dia mais através da oração, através da leitura da sua palavra, através da comunhão com Deus. E a oração é o fato de nós estarmos conectados com Ele. Nós estarmos com o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Lembra que no Jardim do Éden, Deus descia todas as tardes para conversar com Adão e com Eva? Ali ele estava falando com suas criaturas, mas nós somos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, e Deus ele habita dentro de nós. Então nós não precisamos mais hoje ter intermediários para nos comunicarmos com Deus, mas nós através da oração. A Bíblia diz que o véu foi rasgado, não existe mais separação entre o homem e Deus, porque o Senhor enviou Jesus, e Jesus ele conquistou a comunhão que o homem havia perdido com Deus no Éden por conta do pecado. Mas Jesus ele veio restabelecer essa comunhão entre o homem e Deus através do poder, aleluia, do Espírito Santo. Então hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e ele é quem nos faz a cada dia estarmos em comunhão com Deus. Dá licença. Ele é quem nos faz a cada dia estarmos em comunhão com Deus. E é essa comunhão que faz com que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que compreender primeiramente qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a Bíblia já nos revela qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, que ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo que não é bom, tudo que não é perfeito, tudo que não é agradável, não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós vamos tomar direções, nós vamos ter atitudes, né? Fazermos escolhas que não é verdadeiramente o que Deus preparou para as nossas vidas. Mas quando nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, nós vamos saber que verdadeiramente nós temos a direção de Deus. E como é que você pode entender isso? Como você pode saber verdadeiramente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu oro. Quando eu oro, eu vou receber a direção de Deus para a minha vida, e com essa direção eu vou poder ter, né? Eu vou poder ter a direção correta de Deus para mim. Então, meus amados, é muito importante que eu e você possamos ter uma vida de oração, porque quando nós temos uma vida de oração, nós estamos verdadeiramente conectados com Deus, e quando nós estamos conectados com Deus, nós temos a direção de Deus para poder fazer as escolhas certas, para poder ter a direção certa, poder tomar as atitudes certas diante de qualquer situação desagradável. Então é muito importante que eu e você possamos ter a direção de Deus para poder fazer as escolhas certas. Muitas vezes nós perdemos o foco, né? Muitas vezes nós perdemos a direção de Deus. E nos vemos em situações difíceis, porque a palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então todos os dias nós somos desafiados a crer. E sabe que quando nós temos uma vida de oração, nós estamos mais cheios, nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, para quando uma situação ruim vier, nós termos a direção do que fazer.
Então é muito importante nós termos uma vida de oração, porque tendo uma vida de oração nós vamos saber verdadeiramente a direção de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente está dirigindo por um caminho, o Espírito Santo fala assim, olha, não vá por ali, vá por outro caminho. Mas Senhor, às vezes a gente até questiona, eu vou sempre por aqui, porque hoje eu estou sentindo dentro de mim algo me dizendo que era para ir para outro lugar. E de repente lá na frente pode ter um acidente, né? E Deus está te livrando daquele acidente, sabe? Porque você tem uma vida de oração, você tem uma vida de comunhão e o Espírito Santo está te direcionando a fazer as escolhas certas, nas mínimas coisas. Às vezes a gente vai fazer um investimento, Deus diz, olha, segura um pouco. Às vezes a gente vai tá um momento de nós fazermos o investimento e Deus pega e nos diz, olha, é agora. Ele dá o sinal verde de nós fazermos o investimento. Então, tudo isso porque Deus, ele sabe o nosso amanhã. Ele é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, né? Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Eu comecei aqui com louvor, dizendo, o meu Deus é o Deus do impossível, um louvor de Aline Barros. E o nosso tema é a oração que prevalece. Nós estamos aqui conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, para sabermos a vontade de Deus para nós. Uma vida de comunhão, uma vida de oração vai nos fazer ter a direção de Deus para tomar as atitudes certas. Então, meus amados, como eu estava dizendo, Deus, ele vai nos dirigir, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para isso é importante que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Uma vida de comunhão, uma vida de oração, onde nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Nós seremos guiados pelo Espírito Santo a tomar as atitudes, as decisões no momento certo. E quando nós não tomamos a direção, não temos a direção, né, no momento certo, nós não estamos prevendo aquilo, não temos a voz do Espírito falando, nós vamos orar, nós vamos buscar na palavra, o que é que a palavra de Deus diz a respeito daquilo, e nós sejamos guiados pelo que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus é a bússola, é o instrumento que Deus nos deixou para nos guiar em tudo que nós formos fazer aqui na terra. Desculpa, nós temos a palavra de Deus. Mas não só isso, nós também contamos com o Espírito Santo, que ele é o nosso ajudador. Jesus, quando foi ao Pai, quando ressuscitou, ele disse, eu vou ao Pai, mas vos deixarei o Espírito Santo. Desculpa. Desculpa, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o nosso ajudador, ele é aquele que está conosco todo o tempo, nos direcionando, aleluia. Então, meus amados, nós vimos aqui porque como nós devemos orar, nós devemos usar o nome de Jesus. E vamos lá no livro de João, no mesmo livro de João, capítulo 14, versículo 11. No livro de João, capítulo 14, vamos voltar umas páginas, versículo 11, onde diz assim, a palavra de Deus. Aleluia. Você está recebendo? Sorry, do Senhor? Perdão. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos que por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Então Jesus, ele está dizendo para nós. E também no versículo 13 diz assim, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei.
E se me amais, guardarás os meus mandamentos. Então Jesus ele está falando para nós que quando pedirmos alguma coisa, nós devemos orar ao Pai através do nome de quem? Do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome que é sobre todo nome. É o nome que nós entendemos que valida a oração. É como nós apresentássemos uma petição ao judiciário. O juiz ele vai analisar aquela petição que nós fizemos. E aí o que acontece? Mas para isso tem que ter o quê? Uma assinatura, dizendo qual o nome da pessoa que está apresentando aquela petição. Então Jesus está dizendo, quando você apresentar, porque você é o autor da ação, né, da oração, você está orando, você é o autor da oração. E você vai apresentar quem? Ao juiz, que é, no caso aqui nós estamos falando do Pai, que ele é o autor, como é que fala? Ele é o dono de todas as coisas, ele é o criador dos céus e da terra, né? E ele aqui está nessa figura de linguagem representado aqui como juiz, que ele vai examinar. Mas Jesus, ele fala, quando apresentar a sua oração, ou seja, a sua petição, apresente em meu nome, porque esse é o nome que é sobre todo nome, esse é o nome que vence todas as coisas, esse é o nome que venceu o pecado, esse é o nome que venceu a morte, esse é o nome que venceu todas as coisas, aleluia. É o nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. E às vezes nós estamos fazendo algum tipo de oração que terminamos a oração e fazemos aqui, é o que te agradecemos, Senhor, que seja feita a tua vontade. E não usamos o nome de Jesus, e nós sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, meus amados. Então, se você vê alguma situação que não é boa, perfeita e agradável na sua vida, na vida de alguém, essa não é a vontade de Deus na sua vida, entendeu? Não é na vontade de Deus na vida daquela pessoa. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos usar a autoridade que Jesus nos deu, usando o nome dele e declarando a morte e a finalização daquela situação, porque no mundo espiritual nós vamos usar a palavra de Deus para vencer as forças do mal. Nós não vencemos o mundo espiritual com as forças naturais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e as forças da maldade que estão aí na terra, né? Então, nós sabemos que as forças da maldade nós não vamos vencer com a força do nosso braço, não é com o eu natural, mas é através das forças espirituais. E nós sabemos que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que está aqui na terra hoje fazendo milagres, prodígios e maravilhas, que foi o mesmo poder que operou Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está aqui e ele precisa de pessoas ousadas para usar o nome de Jesus para desfazer no mundo espiritual as ações de Satanás que se levantam contra a humanidade. E Deus conta comigo e com você para poder destruir as ações malignas do diabo, entendeu? Então eu e você temos que nos levantar como igreja do Senhor, porque a Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, mas nós como igreja nós fazemos diferença nessa terra. E para eu e você sabermos qual tipo de oração nós utilizarmos, nós precisamos examinar as escrituras, nós precisamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas diante de cada e qualquer situação. E acima de tudo saber que o nome de Jesus, que é o nome que é sobre todo nome, que nós vamos usar como selo, como validade para poder destruir as forças da maldade nessa terra. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, aleluia. Então nós vimos aqui as orações que Deus, né? A forma como Deus nos ensina a orar, porque nós oramos ao Pai através de quem? Através do nome de Jesus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E nós vamos também em João, capítulo 11, versículo 35, nós vamos ler aqui um texto, voltando um pouquinho à Bíblia. Aleluia. Capítulo 11, 35. Misericórdia.
E diz assim a palavra do Senhor. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Vamos ler até o 44. Já disse isso. Mas alguns obtiveram. Não podia ele abrir os olhos do cego, fazer que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cujo encontrava tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Nós estamos vendo aqui o texto no livro de João, onde Jesus ele ressuscitou Lázaro, onde Lázaro foi ressuscitado através do poder de Deus. Então Jesus ordenou, no 39 diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E disse Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e mãos ligados em atadura e o rosto envolvido em lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então Jesus, ele passou ali pelo aquele momento, né? Onde ele chamou Marta. Ele ordenou, tirai a pedra, porque ele sabia o poder de Deus agindo ali na vida das pessoas, porque ali ele já estava gerando fé, quando ele disse assim, eu sei que sempre tu me ouves, mas ele falou aquilo em voz alta para que as pessoas que estavam ali, que não tinham o mesmo nível de fé, crescem na oração, crescem no poder de Deus, sabe? E Marta disse, ainda quando Jesus ordenou, Marta andava com Jesus, né? Mas mesmo assim, quando Jesus ordenou para poder tirar a pedra, ela disse, Senhor, ele já cheira mal, já está há 4 dias mortos. Então, meus amados, vão ter pessoas ao nosso lado que não vão crer, que não vão estar no mesmo nível de fé que nós estamos. Mas tudo bem que essas pessoas não estejam no mesmo nível de fé que nós estamos. O importante é que nós possamos prosseguir no nível de fé, porque a fé vem pelo ouvir e praticar, ouvir e entender a palavra de Deus. Então teremos pessoas ao nosso redor que não estarão no mesmo nível de fé que eu e que você, que nós também não estaremos no mesmo nível de fé que elas estão. E tudo bem por isso, mas isso não quer dizer que Deus não está com o coração, está disponível para poder operar milagres. Deus, ele sempre está disponível para operar milagres e maravilhas nas nossas vidas. Muitas vezes o poder de Deus não opera porque nós não estamos em conexão com ele. Então é importante nós sabermos primeiramente a vontade de Deus para nós. Aleluia! A paz do Senhor, você que está chegando aí agora, nós estamos falando aqui sobre oração, a oração que prevalece. Então nós adquirimos fé através de ouvir e entender a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós devemos acreditar que nós já recebemos, como está escrito. Nunca use as suas orações em vã repetições, porque quando nós oramos, nós sabemos que Deus nos ouve, usamos o nome de Jesus, nós estamos selando ali a oração. Nós não precisamos ficar repetindo orações como orações pagãs. Nós devemos orar, usar
usar o nome de Jesus e começar a render ações de graça, ordenar, né, quando é algo que nós entendemos que é uma libertação e Satanás está tentando roubar ali a autoridade, nós como igreja determinarmos a cura, determinarmos o poder de Deus agindo ali naquele momento e começar a render ações de graças ao Senhor pela oração que nós fizemos e que cremos que Ele já operou nas nossas vidas. Aleluia! E aí nós vamos também saber que na hora certa, Deus ele vai manifestar. Ele vai manifestar. Quantas vezes nós oramos por algo e nós vamos receber tempos depois? Tem orações que nós oramos e recebemos instantaneamente, né, a resposta, mas tem orações que nós oramos durante algum tempo e depois de um tempo é que a gente vem receber essa resposta de Deus, porque também existe os milagres de Deus que nós não explicamos, né, vivemos, mas não explicamos, e também existe a hora certa de Jesus. Jesus ele estava sempre lá orando, né? Ele subia ao monte para orar a Deus. Ele orava pelo futuro dele, que sabia que era a cruz, porque era a missão dele que ele veio fazer aqui na terra. Mas também ele sabia que ia chegar um momento, mas ele já estava orando antes. E muitas vezes nós queremos imediatamente, nós fazemos uma oração e queremos receber imediatamente a resposta, e quando nós não recebemos rapidamente a resposta, nós achamos que Deus não está nos ouvindo. E no livro de Salmo, salvo engano, não é o 92 não, mas eu não me lembro agora exatamente qual é o Salmo que fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados para não nos ouvir, a garganta dele não está fechada para não nos responder, e as mãos dele não estão encolhidas que não possa atender o nosso clamor, a nossa oração. Então existe um momento certo também para nós orarmos e recebermos do Senhor. Agora, oração de cura também, né? Nós oramos ali, como está escrito no livro de Isaías 53:4, certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós temos que entender que a vontade de Deus para nós é nos curar. E eu quero finalizar aqui com a oração no Espírito, que está escrito no livro de Judas 20, que diz onde nós devemos orar no Espírito. Certo, meus amados? E o que é a oração no Espírito? É a oração onde o seu Espírito fala, o nosso Espírito fala diretamente com Deus. Nós vamos orar e o nosso Espírito, ele vai falar diretamente ao Espírito de Deus. E é a oração em outras línguas, que está escrito no livro de Judas 20. Vamos ler aqui. E diz assim: vós, porém, amados, edificai-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, a oração em outras línguas, como está escrito no livro de Atos 2, quando foram, né, estavam todos reunidos no mesmo lugar e foram batizados no Espírito Santo. Então, a oração em outras línguas, você pode estar dirigindo, você pode estar em sua casa cuidando das suas coisas, você pode estar num ambiente onde você pode estar orando em outras línguas, onde seu espírito vai falar diretamente com o Espírito de Deus, onde nossa mente humana não irá entender o que nós estamos nos comunicando, mas o nosso espírito está sendo edificado, né? Lembra que nós somos o quê? Nós somos um espírito, né? Temos uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo é corruptível, mas o nosso espírito é incorruptível, não será corrompido, porque Jesus ele vai vir nos buscar. Então, meus amados, nós podemos estar orando em outras línguas, fortalecendo o nosso espírito. E quando nós orarmos, nós temos que usar as nossas orações, né? Oração em outras línguas, quando nós somos edificados no nosso espírito, Deus ele vai falar a nós, vai nos dar revelações de coisas que para o nosso futuro e do nosso presente. Eu costumo orar em outras línguas e buscar a direção de Deus para coisas simples e coisas
coisas grandiosas que eu preciso fazer, para que o Senhor me instrua, para que eu tenha, né, sabedoria para poder tomar as decisões e fazer coisas que às vezes eu não sei fazer, mas que eu peço ao Espírito Santo que me ensine, que me ajude, que me capacite. E eu vou dizer a você, funciona, sabe? Eu vejo a mão de Deus agindo, eu vejo o poder de Deus operando em minha vida e me capacitando a cada dia a nós sermos pessoas melhores. Eu quero falar um pouco, né, falei sobre oração finalizando, e eu quero falar sobre uma coisa que impede que a nossa oração chegue a Deus e que nós recebamos de Deus. Muitas vezes temos que queremos receber do Senhor e nós estamos orando por algo, mas o nosso coração tem alguma semente, né? Não vou falar aqui da incredulidade, porque a incredulidade vem quando nós buscamos a Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e quando você ouve, você busca a palavra de Deus, você é impactado pelo poder de Deus, você vai recebendo mais e mais do Senhor, e a incredulidade ela vai saindo e a fé vai sendo fortalecida. Mas eu quero falar quando nós muitas vezes recebemos, temos dificuldade de perdoar. E quando nós temos dificuldade de perdoar, e a raiz de amargura, ressentimentos, né, coisas do passado que estão ali atrapalhando a nossa vida, eu já passei por isso, entendeu? E isso impede o nosso crescimento espiritual, sabe? Isso impede que nós possamos crescer, que as nossas orações sejam atendidas. E quando nós fazemos, mas eu vou te contar uma experiência, quando eu passei por uma situação dessa, que foi um problema muito difícil que eu passei, algo que eu sofri, né? Alguém me fez um mal muito grande e eu tive dificuldade de perdoar essa pessoa, e eu fui numa oração sincera, dobrei os meus joelhos e falei com o Senhor: Senhor, tá acontecendo isso e isso e isso e isso, e eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu tô com dificuldade de perdoar essa pessoa, Senhor, e tal. E falei com o Senhor. Meus irmãos, funciona. Meus amados, funciona. O poder de Deus, ele age alabaçora e canta lamanda nas nossas fraquezas. O Senhor, ele nos ajuda a nós irmos em frente, a avançarmos. E depois daquele momento, né, o Senhor preparou algo tão maravilhoso, o qual eu tive a oportunidade de vencer aquela situação. O Senhor me fez vencer aquela situação e graças a Deus tudo correu bem e eu comecei novamente a usufruir das bênçãos do Senhor. Então, meus amados, nós somos carne, nós somos imperfeitos, mas o Senhor se aperfeiçoa o poder dele nas nossas fraquezas, e no Senhor nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Aleluia! Então, eu louvo a Deus por essa grande oportunidade onde eu estive aqui conversando com vocês, né, falando da palavra de Deus para vocês. E se você não me conhece ainda, você pode me seguir no perfil lá. Nós temos o perfil da nossa igreja, que é Heaven Church, @Heaven Church no Instagram. E eu tenho também o meu perfil pessoal, né, onde eu falo um pouco da minha vida secular e dos negócios que eu pratico, né, que é Laís com S Vieira USA. Laís Vieira USA. Então eu sou muito grata a Deus por essa grande oportunidade. Eu quero encerrar com esse louvor aqui e dizer: compartilha essa live, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, e eu amo falar desse Deus, eu amo falar do amor dele, né? Eu amo seguir as instruções dele e viver a sua bondade. Um beijo no seu coração. O meu Deus